Quero falar com você um pouquinho sobre o valor do seu trabalho, que é diferente de preço do seu trabalho. Sabe por quê? Quando a gente fala de preço, a gente está falando do preço de um produto ou de um serviço, quanto ele custa financeiramente, certo? Agora, quando a gente está falando de valor, a gente está falando de uma coisa muito maior do que só o preço. A gente está falando do benefício que você, ou o profissional, traz naquele serviço que ele está prestando. Nesse caso, eu estou falando exatamente de prestação de serviço, e se eu posso falar de um serviço, é o de locução, mestre de cerimônias, que é o que eu atuo. Então, é importante que a gente entenda a diferença dessas duas palavrinhas, né, desses dois significados, desses dois contextos, na hora que a gente está conversando com o cliente e está passando o nosso valor, que está embutido dentro do nosso preço. Na Grave for the Brain, que é a plataforma internacional que eu trouxe para o Brasil, que é uma grande comunidade de locutores, tem vários cursos, webinários semanais, workshop de interpretação comigo e outros profissionais convidados, a gente tem uma tabela, não é tabela, valores referenciais de mercado para cada segmento de atuação. Então, audiobook, mídias sociais, game, localização de games, né? Dublagem, publicidade, enfim, está tudo lá, tudo que a gente pôde codificar, planificar em valores baixos, médios, que são os mais comuns, e os valores mais altos. Não necessariamente significando que são os mais baixos, nem necessariamente significando que são os mais altos praticados. Mas do que adianta a gente te passar o preço, né, se você não sabe o valor do seu trabalho? Compreende? Do que adianta eu te falar, custa X. Geralmente, o valor de mercado desse tipo de serviço é X. A média de preço é essa, o baixo é esse. O que adianta? Se você não compreender o valor que você tem para entregar aquele trabalho. Compreende a diferença? Bom, isso é só uma coisinha mais que eu queria falar aqui com você, dentre outras coisas que a gente conversa e discute muito dentro da Grave for the Brain, porque a gente não foi treinado ou foi ensinado a pensar nesse assunto. E como o locutor, ele é um empreendedor, ele é um estúdio, né? Porque ele grava, ele cede o uso de um fonema, né? De um fonograma, desculpa, não é fonema, de um fonograma. Ele é um empreendedor, então ele precisa ver o valor que ele tem naquele produto para entregar o preço para o mercado. É isso, gente, que eu queria conversar hoje. Beijo.